Quando você perceber que tudo chegou ao fim, isso marca apenas o início. Imagine viver em uma realidade onde a recusa não define quem você é, e seu valor não está vinculado à validação externa. Em uma perspectiva assim, a rejeição não é encarada como um fracasso, mas sim como uma bênção. Embora possa parecer peculiar para compreender isso, devemos inicialmente adentrar o mundo do estoicismo e explorar como esse antigo sistema de pensamento pode renovar nossa relação com a rejeição. Ao seguir essa abordagem, nos próximos minutos, embarcaremos em uma jornada para descobrir a sabedoria dos estoicos e aprender como aplicá-la em nosso cotidiano. Convido você a prosseguir ouvindo e entender por que a rejeição, longe de ser uma maldição, pode ser verdadeiramente uma bênção. Fique até o final e preste atenção na parte prática deste vídeo. A forma como percebemos a rejeição através da ótica estoica é crucial. Cada vez que somos rejeitados, não é o ato em si que nos causa dor, mas sim a interpretação que fazemos. Essa é uma premissa fundamental do estoicismo. Se pudéssemos observar a situação de cima como espectadores em uma peça teatral, veríamos apenas uma pessoa dizendo não à outra. Contudo, na mente da pessoa rejeitada, esse não desencadeia uma tempestade de pensamentos e emoções, como se ela não fosse boa o suficiente, questionando seus erros e indagando por que não é desejada. A sabedoria estoica, com sua perspicácia, nos lembra de que as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas sim pelas opiniões que formam sobre elas. Nesse contexto, a rejeição, assim como qualquer outro evento externo, é essencialmente neutra, desprovida de valor intrínseco positivo ou negativo. É simplesmente um fato, uma resposta. A dor ou a alegria que experimentamos resulta da nossa interpretação. Refletindo sobre uma célebre citação de Marco Aurélio, percebemos que se nos sentimos feridos por algo externo, não é o acontecimento em si que nos perturba, mas sim nosso próprio julgamento sobre ele. Temos o poder de mudar esse julgamento. Em vez de encarar a rejeição como um veredito sobre nosso valor, podemos vê-la como uma simples resposta, uma perspectiva alternativa, ou até mesmo como uma oportunidade para aprendizado pessoal. O crescimento cênico evidenciado em suas cartas traz consigo uma ideia revolucionária. O ouro é refinado pelo fogo, assim como a diversidade é fortalecida por pessoas robustas. Se adotarmos essa perspectiva, a rejeição deixa de ser uma barreira e se transforma em um desafio, um convite para questionarmos nossos próprios julgamentos, fortalecer nossa resiliência e encontrar um propósito mais profundo em nossas vidas. Podemos mudar nossa narrativa e, com as ferramentas fornecidas pelo estoicismo, transformar essa experiência em uma fonte de força e sabedoria. No próximo capítulo, descobriremos exatamente como fazer isso. A rejeição, que impulsionou o sucesso de Thomas Edison, é muitas vezes um obstáculo imponente que se ergue diante de nós. No entanto, já pensou que por trás desse obstáculo pode haver um tesouro esperando para ser descoberto? Um mundo de possibilidades, aprendizado e força? Os estoicos têm uma visão única do mundo. Enquanto muitos veem calamidades, eles enxergam treinamento. Quando a maioria se desanima, eles se fortalecem. Essa percepção os capacita a enfrentar qualquer adversidade com equanimidade e coragem, incluindo a temida rejeição. Analogamente ao treino em uma academia, onde submetemos nosso corpo à resistência, a rejeição, vista por essa lente, torna-se a resistência que, se enfrentada adequadamente, fortalecerá nosso caráter e resiliência. Grandes personagens históricos enfrentaram a rejeição de maneiras inspiradoras. Thomas Edison, por exemplo, falhou mais de 1000 vezes antes de criar uma lâmpada funcional. Em vez de desistir diante das rejeições, via-as como oportunidades para aprender e melhorar. A sabedoria estoica nos convida a enfrentar a rejeição, desafiá-la e dialogar com ela. Nesse diálogo, encontraremos as chaves para desvendar suas lições e crescer como indivíduos. A rejeição não é o fim, mas sim o começo de algo extraordinário. Pense em Edison, em Rowling, em todos que viram no não uma oportunidade para buscar alternativas.
A rejeição é o começo de uma nova aventura, e você está pronto para embarcar nela. Quanto às ferramentas estoicas para lidar com a rejeição no dia a dia, a dicotomia do controle, proposta por Epicteto, divide o mundo em duas categorias: o que está sob nosso controle e o que não está. Ao aplicarmos isso à rejeição, percebemos que não podemos controlar como alguém se sente ou pensa sobre nós, mas podemos controlar nossa reação a essa rejeição. Essa distinção nos liberta da tentativa de manipular o mundo externo, concedendo-nos o poder de trabalhar em nosso mundo interno e em nossa resposta. Os estoicos praticam a indiferença, não como ignorar emoções, mas como não ser dominado por elas. Em vez de ser derrubado pelo vento forte das emoções passageiras, como dor ou frustração diante da rejeição, reconheça sua presença, mas permaneça firme como uma árvore robusta. Após a rejeição, é crucial realizar uma autoanálise não para se culpar, mas para entender e aprender. Questionar emoções e respostas abre um diálogo interno, identifica áreas de crescimento e ajusta a perspectiva. Finalmente, abordaremos exercícios práticos e sugiro 2 desafios que você pode começar a implementar hoje. O primeiro desafio diário consiste em reservar 5 minutos todas as noites para refletir sobre seu dia. Examine se houve alguma rejeição ou desafio, e observe como você reagiu e o que aprendeu. Essa prática diária ajudará você a se tornar um observador de suas emoções e comportamentos, proporcionando clareza e autoconsciência. O segundo desafio é enfrentar a rejeição durante a próxima semana. Confronte algo que você teme, podendo ser algo pequeno, como pedir um desconto em uma loja, ou algo maior. O objetivo não é necessariamente obter um sim, mas sim enfrentar o medo da rejeição e aprender com a experiência. A rejeição é, em última análise, uma das muitas faces da vida. Não podemos evitá-la, mas podemos escolher como enfrentá-la. E com as ferramentas estoicas em seu arsenal, a rejeição pode deixar de ser um monstro assustador para se tornar um gentil mentor, sempre pronto para ensinar e guiar você em direção a uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Agora, com essas ferramentas em mente, imagine quão empoderador pode ser enfrentar qualquer desafio, desde a rejeição mais sutil até os obstáculos mais profundos. Armados com a sabedoria estoica, estamos preparados não apenas para sobreviver, mas para prosperar. Vamos explorar os benefícios da rejeição sob a perspectiva de uma mentalidade estoica. Às vezes, o universo tem maneiras misteriosas de nos ensinar, e a rejeição, embora muitas vezes vista como uma sombra fria e desoladora, pode ser, na realidade, uma de nossas maiores aliadas. Quando somos rejeitados, nosso caráter é testado, assim como a espada é forjada com fogo e martelo para ganhar resistência. Da mesma forma, nosso caráter é fortalecido quando enfrentamos a rejeição e escolhemos aprender com ela em vez de desmoronar. Nos comentários você encontrará um completo e-book sobre estoicismo, com 10 estratégias para transformar sua vida. Confira. A rejeição, longe de ser uma sentença, nos oferece a oportunidade de reavaliar e ajustar nossos caminhos. Em vez de encará-la como uma porta fechada, podemos vê-la como uma sinalização que indica que há algo melhor esperando por nós. Ela nos dá a oportunidade de descobrir paixões não conhecidas, aprofundar conexões significativas e estimular o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Em resumo, ao navegar pelas águas do pensamento estoico, compreendemos que a rejeição, vista através da lente estoica, não é uma sentença, mas uma oportunidade. Convido você, querido ouvinte, a ver cada rejeição com uma nova perspectiva, não como um castigo, mas como uma bênção disfarçada. Aceitar esse presente com sabedoria e coragem pode levar a cantos inesperados de autoconhecimento e crescimento em sua jornada pessoal. Agradeço sinceramente pelo seu tempo e atenção dedicados a este vídeo. Antes de sair, por favor, inscreva-se no canal se ainda não o fez. Na próxima tela você encontrará 2 vídeos que sei que apreciará. Fique em paz e até o próximo vídeo.